eu sou um cara que gosto de tentar diminuir meu sotaque ao máximo, sabe? E eu já me peguei muitas vezes me achando meio ridículo, tentando falar do jeito mais perfeito possível, perante a brasileiros. Exato. É sempre assim. Se Não é questão de falar o inglês, é por conta disso. mais a questão de diminuir o sotaque, quando a gente tá perto de outros brasileiros também. Isso. E às vezes eu me sinto meio... Sabe quando parece que você tá querendo ser meio metido, uma parada assim? Eu tenho essa sensação. Sabe? Story of my life. E não é, né? E já que você falou sobre isso, João, vamos falar sobre sotaque e pronúncia. Porque uma coisa não é igual a outra. Sotaque é a sua música, é a sua musicalidade, é o seu ritmo, né? Você, de Londrina, tem uma musicalidade diferente de alguém de Fortaleza, do Rio, de São Paulo. Isso é seu e não deve ser reduzido, tá? Quando eu fiz o curso para fazer redução de sotaque. Na época, todo mundo, eu vou fazer redução de sotaque, que tem que fazer para reduzir meu sotaque. E na época eu não entendia a gravidade, até que uma aluna entrou chorando, falando, meu esposo americano falou para mim que meu sotaque é horrível. E chorando, eu falei, gente, isso é um problema, porque sotaque é o que você traz da sua cultura, da sua história, língua, né? da sua história. E eu falei, eu não quero dizer que eu faço redução de sotaque, porque não é o sotaque o problema, é a pronúncia. Entende a diferença? Sim. Se você fala big em vez de big, o problema não é seu sotaque. Você não está sendo entendida por causa do seu sotaque. Se fosse assim, a gente não teria tantos atores estrangeiros em filmes. Você escuta a musicalidade... Opa, espanhol. Que bonito. Sim. Mas você está entendendo o que ele está falando. Sim. Então, existe uma confusão. E as pessoas acham, não, porque eu não gosto do meu sotaque. Então, existe a necessidade de se fazer um alinhamento de pronúncia. Agora, depois que você alinha a sua pronúncia, você entende todos os sons e como conectar as palavras de maneira correta, aí você vai trabalhar em ênfase e entonação. Aí, sim, seu sotaque naturalmente se reduz. Vai neutralizar mais. Exato. Porque você vai usar uma cadência diferente, né? Sim. E aí, sim, o seu sotaque... Então, é possível reduzir o seu sotaque, mas não é que o seu sotaque seja um problema. E muitas pessoas ficam... Não, porque... Ai, sotaque. Ai, o sotaque. E o próprio americano não tem embasamento para falar para você, olha, sua pronúncia. Ele não sabe. E o próprio americano é culpado disso, porque muitos anos atrás, assim, muitos anos, ele achava, eu não preciso aprender língua nenhuma, o mundo tem que aprender o inglês. Infelizmente, isso ainda está muito presente, né? Exato. Eles acharem que não precisa. Não precisa. E, de novo, essa geração, a geração do meu filho, agora é outro papo. Mas quando você vê um americano falando, your accent, seu sotaque, ele não sabe o que ele está dizendo. Isso é resistência dele. Sim. Então, eu deixo isso muito claro para os meus alunos. Gente, seu sotaque é seu, é sua identidade. Você não precisa diminuir o seu sotaque. Contanto que os seus sons, né, as suas consoantes, as suas vogais estejam de acordo com a fonética do inglês e não do português. Sim. Mas é que tem uma parada também que todo mundo reduz tudo ao termo sotaque, né? Porque tudo vira é isso, sotaque. né? Tipo assim, É isso que eu tô dizendo, you exato. have an accent. Mas, tipo assim... Mas não é accent. Não é o accent. É tipo... É a pronúncia. Eles não são específicos. Olha, sua pronúncia não está correta, não é o seu accent. Ele não tem embasamento então, pra te falar todo isso. mundo reduz tudo a sotaque. Não, é meu Exato. sotaque, né? Então, Não tipo, é o virou essa parada. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, o meu filho nasceu aqui, nasceu em Nova York, mas eu sempre mantive o português com ele. Ele foi criado falando português comigo. Ele não tem sotaque. O que significa isso? Porque quando você está ensinando um bebê, né, como primeira língua, ele não vai misturar. Mas sotaque é uma coisa que todo mundo tem no mundo. E sotaque é sempre em referência ao lugar de onde você veio e para onde você vai. Aqui de Nova York para Jersey, tem sotaque. Tem. Então, assim, Sim. todo mundo tem sotaque.